receber, colocar em prática tudo que o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Diga comigo: bendito é este que veio em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus pela palavra que ele nos deu. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Senhor se incorporar, e fizesse então chamar eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia! Saúde a todos com gloriosa paz do Senhor. Pode sentar, irmãos, a gente vai subir já já para o céu. 63 anos do ministério, 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Deus está estabelecendo planos, projeto que já está executando e vai mudar a história da nossa igreja no Brasil. Irmão, Deus vai mudar a história da nossa igreja no Brasil. Do tempo de Leida Macalão ou tempo bom? Época que não se tinha briga, tinha disputa do poder, não tinha ninguém dizendo aqui quem manda sou eu. Era o Espírito que dirigia. Deus vai mudar a história. Vem um vento aí, vem um vento de Deus aí, irmãos, que quem está dizendo que é dono dela vai desaparecer no soprar de Deus. Deus ainda é dono da igreja. Amém. Meus amados irmãos, eu vim quando a igreja aqui do ministério fez 50 anos, lembra? Hoje você me deu uma lembrança aqui, que eu pensei que fosse uma padroeira, mas não era. Eu você lembra? Estou nos 63. Tenha certeza, no centenário eu vou estar aqui. Se Jesus não vier. O senhor vai morrer? Não. Vai morrer, eu não sei, eu não. Eu vou estar vivo porque quem trabalha para Jesus não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer. E agora quem não está trabalhando pode preparar para descer a tumba. Eu estou ganhando almas para Jesus, ensinando ao povo que Jesus está voltando, falando o que Jesus me manda falar, gostando ou não, vai ter que ouvir. A igreja dos sonhos de Deus. Qual é a igreja dos sonhos do Senhor? Ele sonhou ter uma igreja na terra? Sonhou. Ele teve. É só abrir a Bíblia e você vê a igreja dos sonhos de Deus. E ela nasceu lá no dia de Pentecostes. Eu nasci na Assembleia de Deus. Me criei nela. Fui batizado com o Espírito Santo nela. Fui batizado em águas nela. Fui ensinado a palavra nela. E vou subir para o céu nela. Quem quiser ficar sem ela, que fique. Mas eu vou subir. Eu não ando procurando lugar melhor, nem igreja melhor. Porque eu já estou servindo ao melhor. Porque todas elas têm defeito, todas elas têm complicações, todas elas têm crente arengueiro, falador, linguarudo, mas nenhum desses vai subir para o céu. Mas eu vou.
porque eu não sou irmão deles, nem faço parte com ele. Quando alguém me pergunta, que igreja é a sua? Eu digo, a que vai subir. Porque a igreja que vai subir é a igreja que vai ouvir o toque da trombeta. Aonde ela está, pastor Ló? Em todas as denominações sérias que ministram a palavra do Senhor. E eu não sigo líder, obedeço meus líderes, mas sirvo a Jesus de Nazaré. Há muita gente adorando mais o homem do que ao Deus de glória. A gente honrando mais o nome da igreja, da placa que está lá na frente, do que o Deus que está aqui presente. E o Deus que está aqui presente, Ele quer ser amado, adorado, amado e adorado. Aí você pode adorar. Adore a Ele, porque o nome dele é Jesus de Nazaré. Porque está sentado no trono, um trono inabalável e inatingível. Só uma coisa atinge o trono: oração de santo. Oração de crente arengueiro, encrenqueiro, caluniador, defamador, briguento não atinge o trono. Só atinge o trono a oração dos santos, que chega como incenso suave diante do Senhor. 63 anos de revés, de vento, de dificuldade, de tudo que se possa pensar e imaginar, mas a mão de Deus nunca deixou de estar estendida. 63 anos, Jesus salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, salvando e levou muita gente para o céu, que está aguardando o arrebatamento da igreja para juntarmos com Ele. Que Deus conceda mais anos, mais anos. Não sei se a igreja tem mais 65 anos aqui na terra, não sei. Pelo que eu estou vendo e pelos sinais, a igreja nem tem 60 mais anos, nem tem 50, nem tem 40, nem tem 20, nem 30, nem tem 10, nem tem 5, nem tem 1 ano. Não, pastor? Não. A qualquer momento Jesus pode vir. Se você der uma olhada, o que é que está faltando cumprir-se? Tudo está pronto para o arrebatamento da igreja. O que está faltando para Jesus vir buscar a sua igreja? Enquanto muitos estão preocupados, você está vendo a seca? Eu não estou nem aí com a seca. Enquanto eu estiver aqui, vai ter água para eu beber e para eu tomar. Eu estou aqui na terra, tem água para eu beber e água para eu tomar banho. E não é ducha, aquela coisinha não, é água para eu tomar banho. Quando for faltar água no chuveiro, Jesus toca a trombeta e eu subo. Porque nós não vou precisar disso. Vai faltar pão, enquanto eu estiver aqui, vai ter pão para eu comer. O senhor dorme e acorda. O senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo aí, não? Não estou não. O senhor não acha que é o governo, o país está nessa situação? Não, é a Bíblia se cumprindo. Quem resolverá o problema do Brasil? Uma igreja cheia e movida pelo Espírito de Deus. Homem nenhum resolve o problema da nação. Quem vai resolver o problema desta nação é uma igreja que está dentro desta igreja, que Deus vai levantar para dar o último toque na terra e o barulho da trombeta de Deus tocar. É só o Brasil, vai para os Estados Unidos. Vê como é que está lá a situação do povo. Tem dólar, mas está todo mundo assustado, procurando onde tem uma bomba para explodir. Quem tem coragem de andar lá pelas divisões lá do Oriente Médio? Vai visitar o Iraque. Onde você vai? Aí eu vou para a Coreia. Vai que eles estão se preparando para uma guerra. E Bíblia não é para ser guardada, como o irmão pegou a minha Bíblia e disse: que Bíblia envelhecida? Vou lhe dar uma Bíblia nova. Eu digo: mas isso aqui não é peça de museu, não. Isto aqui é arma de guerra. Bíblia é
para se ler, porque crente cheio de Bíblia vai subir para o céu. Agora, quem não come Bíblia, irmão, fica aí com a cara de amarelo, debaixo das pernas, uma luta, uma guerra, fica desempregado, então a gente vai ficar mais não sei quantas mil desempregados, e eu não estou nem dormindo, ó, nervo abalado, eu vou morrer. Morre, troço morre. Porque quando eu leio a minha Bíblia, aí Jesus disse, e no fim dos tempos, foi palavra de Jesus, e no fim dos tempos, rumores de guerra, terremoto, abalo, fome, peste, guerra, os homens não se entendem, as nações estão em conflito, começou as angústias das nações, e corre, se reúne, o G não sei das quantas, os poderosos se reúnem, o que é que vão fazer, e não sabem o que vão fazer, mas a trombeta de Deus vai tocar e a igreja vai subir. Antes de eu entrar na mensagem, eu estava em casa um dia cansado. Eu não paro não, viu, irmão? Eu não paro. O irmão disse, o Senhor está renovado. Isso aqui é azeite do céu. Toda noite eu vou para a presença de Jesus e recebo um banho de azeite. E eu cheguei dolorido, tomei um remédio e deitei, dormi. Porque tem crente que diz, esses crentes mentirosos que não conhecem de Deus, e Deus não me deixou eu dormir. Ah, o meu me deixa. O meu me deixa eu dormir, recuperar as forças para depois falar comigo. Já que Deus vai me levantar arrebentado, eu todo quebrado para falar comigo, se a Bíblia diz assim, eu como estou cansado, irmão, não vou ouvir voz de Deus, coisa nenhuma. Eu perturbado não vou ouvir voz de Deus, porque a Bíblia diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu estou cheio de dor, eu disse, deixa ele dormir. Aí quando eu dormi, que o corpo passou as dores, ouvi uma voz quando disse, desça, veja e escute. Minha cama tem, Senhor, tem um tapete bem gostoso, bem fofo. Porque os que não lê Bíblia diz que é para a gente orar lá no duro, que é para ficar com o joelho cheio de ferida. Isso é hipocrisia e mentira. Eu deito eu oro no tapete fofo e Deus fala comigo do mesmo jeito. Que não é o joelho furado nem arrebentado que Deus vai falar, é coração aquebrantado. Lê Bíblia, irmão. Desembolei, caí, fiquei lá. Dado momento, o Senhor tirou o meu espírito e subi para regiões celestes. Vi o firmamento e no firmamento as nuvens que estavam diante de mim, e surgiu uma casa linda, que a casa cor está longe de ter uma. Estados Unidos não tem uma igual. Brasília, Lago Sul, não tem. Aquilo ali é favela. Para a casa que eu vi, cor de pérola, linda, e de repente saiu debaixo da casa uma fumaça e foi adornada de prata em alto relevo. E eu estou vendo. Depois dela estar toda trabalhada e forrada, veio outro revestimento a ouro, vestiu a casa, adornada, toda em alto relevo, e eu ouvi um movimento de muita gente e muitas vozes em desespero. E ouvi a voz do Senhor que me disse: estes são os crentes que não andaram segundo a minha palavra, mentiram, enganaram, defamaram, acusaram, viveram nos seus deleites, e nesta casa não entra, porque esta casa, disse o Senhor, é minha, e só entram os santos. A casa foi subindo em 4 colunas. Irmão, é impossível a mente humana criar isto.
Subiu a casa em 4 colunas e sua base foi coberta de fogo e ela foi entrando e desapareceu no infinito. Tem uma palavra de Deus para você, crente. Cuidado com a sua vida. Jesus está voltando. Cuidado com o que você fala. Jesus está voltando. Tenha muito cuidado com a sua língua. Nos céus não é lugar de murmurador. Céu é lugar de santo. Céu é lugar de quem perdoa. Eu sou assim, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Também não entra no céu, não entra no céu, não entra no céu. Deus sabe que eu sou assim, ninguém me muda. Deus quebra você e tora você pelo meio. Chegou o tempo de Deus. Prepare-se para o encontro de Jesus. Quer saber, pastor Campassi? Eu não quero saber de ninguém que esteja falando mal de mim. Fale o que quiser. Estou nem aí, eu estou marchando para o céu. Pastor, nós sou seu amigo, quero dizer que estão dizendo, eu não quero saber. Me ligaram, pastor, o senhor sabe que eu sou muito seu amigo. Disseram, eu não quero. Quando disseram, eu digo, eu não quero saber, irmão. Não, mas eu não quero saber. Mas eu sou seu amigo. Cala-te, Satanás, eu não quero saber. Jesus está voltando e eu estou batendo asa para voar. Prestaremos conta ao Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvido, o que o Espírito. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som de um vento fervente e impetuoso e encheu toda a casa. E o Espírito repousou sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Não é língua decorada não, é outra língua. Eles foram cheios do Espírito. Quem é cheio do Espírito não é cheio de encrenca. Quem é cheio do Espírito não é cheio de fofoca. Quem é cheio do Espírito não tem tempo para falar do irmão, porque ele está cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito obedece à liderança da igreja. E a liderança da igreja obedece o comando do Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, que o pastor bota uma dirigente para dirigir um culto, ela já se acha dona do ciclo de oração. Quem botou aqui foi o Espírito Santo, só quem me tira é o Espírito Santo. Aí eu decidi, vou tirar você agora. Mas é aprender, respeitar liderança quem Deus levantou. Porque o Espírito Santo não desceu para colocar você, o Espírito Santo falou com o pastor para colocar você. Sou dirigente do jovem. Sou líder. Mando eu. Só se eu não for teu pastor. Pastor Campassi ainda vai dar um abraço e um beijo. Eu te dou 2 baratas, uma na língua e uma na coluna para quebrar pelo meio. E se gritar eu dou a 3ª para te matar e tu não entrar no céu. Para aprender a respeitar a liderança. Eu fui chamado por Deus, Bartoló. Esta é uma noite de conselho que eu estou dando. Outro dia eu venho para dar uma mensagem de varada aos irmãos. Hoje é só conselho. Glória a Jesus. Eu tenho uma chamada de Deus, pastor Ló. Sim, você tem a chamada, mas você não foi escolhido. Escolhido é mais do que o chamado. Deus chamou Arão, mas escolheu a Moisés. Não estou gostando não, engula. Deus chamou. Isso é palavra para festa. Quem mandou convidar? Eu estava em casa quieto. O telefone tocou. Eu disse, eu vou. Aleluia. Aleluia. Anda na casa, suri de o povo precisa saber que ainda há homem de Deus na terra que não se desviou.
fui chamado, eu fui escolhido. E qual é a diferença do chamado para o escolhido? Porque Deus não fala com o chamado, Deus fala com o escolhido. E o papel do chamado é obedecer à voz do escolhido. Abre a Bíblia e verifica lá se Deus falou com Arão. Arão disse a Moisés que eu quero que ele faça isso. Duvido. Deus falava com Moisés. Aí a Bíblia diz: e falou o Senhor a Moisés. E eu gosto de Deus. E dou graças a Deus que Ele me escolheu. E eu disse para os pastores meus e os trabalhadores lá: ninguém aqui foi escolhido, só eu. Vocês foram tudo chamados. E fica, todo mundo quer que quem fala aqui sou eu. Enquanto eu for pastor, a liderança está na minha mão. E acabou. Nem deram glória. Vai para Brasília congregar na minha igreja. Eu comi essa palavra todo domingo. Eu não sei como é que os irmãos ainda me abraçam e me beijam lá. Falou o Senhor a Moisés. Aí Moisés fala para Arão e Arão fala para o povo. Mas você não vai encontrar nunca Deus falando com Arão. E como é que eu vou ouvir alguém se levantar lá? É que Deus me revelou. Revelou não, sempre cala a boca aí. Porque se Deus me revelou, diga o que Ele me disse de madrugada a respeito da igreja. A gente escolhido paga preço de madrugada. A gente vai: Jesus, eu não sei nada. Nem poliglota eu sou. Eu nem falo inglês, nem espanhol, nem nada, Jesus, nada. E o que eu estudei já esqueci tudo, acabei de estar cansado. Aí Deus diz: a minha igreja é assim, é assim, é assim e é assim. Faça assim que vai dar tudo certo. Aí eu levanto no altar: glória a Jesus, glória a Jesus. Aí chego na igreja, aí um sujeito levanta e diz: não, é que eu não estou gostando. Não está gostando não? Não, vou lhe dar um versículo bíblico. Aí uso a vara de Deus, porque eu lembro quando Moisés disse: a vara de Deus está na minha mão. Irmão, eu deveria ser da época de Moisés. E eu garanto que Arão não seria Arão, seria eu. Moisés e Ló, Moisés e Ló, Moisés e Ló. Porque era Moisés com um cajado do lado e eu com a outra vara de ar. Vamos arrebentar com o povo vai aprender a respeitar a liderança. Glória ao nome de Jesus. Irmão, cheguei aonde cheguei porque respeitei os meus velhinhos. Nunca questionei os pastores. Nunca. E quantas vezes meu pastor disse assim: não gosto de pregador, nem de cantor, nem de ninguém. E eu era o líder do jovem, na época era chamado dirigente. E no dia da festa, a gente não tinha oportunidade nem para, só dava glória a Jesus, porque a gente estava no mão. E ninguém fechava a boca da gente: glória a Jesus, glória a Jesus. E tu é o quê? Nada. Vai dizer que é o quê? O pastor disse que a gente não é nada. Não é nada. Desviou-se? Não. Vai trazer o cantor, pastor? Não tem cantor aqui não. Quem vai cantar na festa da mocidade é congresso da mocidade, pastor. Quem vai cantar? As irmãs do Cinco Coração. E o pregador, vamos trazer um pregador pelo menos de fora. Quero não, que vai pregar um presbítero mais velho e que só lê Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. E os jovens choraram. E eu disse: o que pode fazer? Vamos orar para Jesus levar a Filadélfia. E levou? Não. Ele disse que só morria quando quisesse, morreu com 90 e tantos anos. Eu também já tinha saído de lá. Agora não adianta, pode viver mais 90 anos. E levou? Não. Porque quem Deus chama, irmão, Deus se responsabiliza. O escolhido, o vento sopra, o vendaval, as pedras vêm, mas ele não se abala. Porque o escolhido está firme no Senhor. A igreja começou tão pequenininha, de repente 120. De um dia para a noite, está na Bíblia, 3.000 almas. No outro dia, já 5.000 almas. Uma igreja com 8.120 pessoas. É brincadeira? É muita gente ou não é? Aí Pedro, na liderança do trabalho,
E Pedro tinha teologia? Tinha não. Tinha filosofia? Tinha não. Tinha sociologia? Tinha não. Tinha anatomia? Tinha não. Ele não tinha nada? Tinha. Ele tinha direção do Espírito. A época que a Igreja Assembleia de Deus explode nesta nação, nenhum pastor tinha faculdade, mas tinha joelho no chão, mas falava com Deus. Jesus batizava, curava, salvava, e a igreja foi crescendo. Agora o doutor quer ser dono dela. Como que você quer ser dono daquilo que você não comprou? O dono dela é Jesus. Quem manda nela é Jesus. Quem trabalha nela é Jesus. E quem vai preparar ela para subir é Jesus. A Bíblia diz que ela estava reunida e foi cheia. Ela estava no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto capítulo, no quinto capítulo. Irmão, a igreja explode no seu crescimento. Pedro vê que precisa de levantar cooperadores para a obra, pois o trabalho cresce. Quando o trabalho cresce, o pastor presidente não faz sozinho não. Então eu sou. Não, você não é nada. Você precisa entender que você é instrumento que Deus quer usar. Obedeça a diretriz da igreja, que o pastor da igreja dá para você. Siga desenvolvendo o seu talento, que o que você tiver de ser lá na frente, você será, e ninguém impede o que você vai ser. Por quê? Porque promessa de Deus, irmão, não cai por terra. Promessa de Deus se cumpre. Promessa de Deus se cumpre. Eu vou me levantar e vou impedir o crescimento deste aqui. Eu ainda não vi um se levantar para impedir a marcha de um salvo, para ele contar a história e ficar vivo. Deus se levanta. E Pedro viu que a igreja estava precisando de cooperadores para cooperar na obra, e escolheu lá 7 homens e separou 7 diáconos. Diáconos, irmãos, é para trabalhar, não é para ser vasos de flores, não, nem se achar que é autoridade. É trabalhador da seara. Os irmãos estão calados? Porque estão ouvindo a palavra. Não é para servir de decoração, é para trabalhar. O pastor não trabalha sozinho. O pastor precisa de fiéis trabalhadores. Cada um. E quem vai me pagar? Jesus. Quando? Se chegar no céu, você recebe a recompensa. E se não chegar, procure outro para lá. Porque no céu é para quem trabalha de boca fechada. Mas eu estou trabalhando e dando o meu dízimo. Quem disse que é seu? Onde está escrito isso? Ei, convidado, viu, irmão? Quem disse que o dízimo é seu? O trabalho nem é seu. O emprego que você tem nem seu é. Porque se você metesse alguma coisa, Deus faz o teu patrão mandar tu ir embora. Como é que você está dizendo que o dízimo é seu? O dízimo é de Deus. Devolva o que é dele urgente. Não precisa nem Satanás, eu te repreendo da minha vida. Não, é só dar o dízimo que ele já sai. Está escrito. Está escrito, irmão. Leia a Bíblia que está escrito. Não, eu vou administrar meu dízimo. Pode não, você não é pastor? Só quem é escolhido é quem pode. Então vocês mandam na gente. Vocês não. Se for minha ovelha, eu mando. Mando mesmo. Mando. E eu disse a Deus, eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, que eu fiz uma leitura e eu vi uns mentirosos na Bíblia, mentindo na igreja, pastor Pedro. E o pastor Pedro disse, rapaz, tu vendeu a tua propriedade e estás mentindo. Tu não estás mentindo aqui a mim não, tu estás mentindo ao Espírito Santo. E porque você está mentindo ao Espírito Santo, ele fica,
Aí morreu. Eu disse, você quer poder? Você quer poder, Jesus? Jesus, isso é poder. Poder não é? Isso não é poder. Isso é movimento. E nem vem com esse movimento que eu mando você dar. Sério, eu estou pregando. Poder é dizer ao mentiroso, morra, e ele morre. Daí a pouco lá vem Safira, a esposa dele, com a cara mais deslavada. Aí o pastor da igreja Pedro, o escolhido. Você concordou com seu marido? Concordei. Os que levaram o teu marido tá ali para levar você também. Tipo, caiu. Irmão, eu estava lendo, eu digo, Jesus, eu quero esse poder. Eu quero esse poder, que eu estou com vontade de matar um bocado de gente. Eu quero esse poder. Oh, glória a Deus. Eu não sou capaz, Jesus. Eu não estou. Não sou. Eu quero esse poder aqui. E eu fiquei orando, nesse dia eu orei. Mano, nesse dia eu orei. Jesus, o que é que eu faço para ter isto aqui? Para quando um sujeito ou uma sujeita vir mentir descaradamente, eu digo, já ficou vivo. E digo para ele, morra. Eu acho que se eu chegar a este ponto aqui, irmão, eu cheguei no top. Eu não quero ir para a televisão, não quero nada. Pregar na televisão tem lá graça. Graça é dizer, você está mentindo, vai morrer. Pastor lá me perdoa, irmão, quando eu não tinha esse poder, eu não perdoava, imagina agora, vai morrer. Mas antes de morrer, vai buscar o dinheiro. Olha aqui, aí ele vai, traz o dinheiro, estou perdoado não, está perdoado não, o dinheiro chegou, agora morra. Chama a sua mulher para trazer a parte dela. Irmã, traga a sua parte. Vai morrer porque faz pareia com o seu marido. Também volta para não ficar aí para dizer que foi Jesus que deu o livramento. Não, vai morrer o seu também, que é mentiroso igual ele. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. A igreja avivou-se, irmãos. A igreja, Deus começou a operar milagre quando os mentirosos foram eliminados do meio da igreja. Tem muita gente mentindo no meio da igreja e querendo envenenar pastores, mas nós temos a cobertura do sangue de Jesus e estamos com o ouvido para o céu. Andar com a verdade é a coisa mais gloriosa. Você pode não gostar de mim, irmão, porque eu estou começando a entrar já nesse caminho aqui, porque eu estava numa reunião de pastores muito maravilhosa, pastores pregaram, outros pregaram, depois eu também preguei, e depois chegou um mercenário, meu amigo, acharam do carro, aqui que já foi me deu, o carro, Xerox, não sei das quantas, eu só conheço Fusca, mas quem está falando Xerox? Eu só conheço Fusca, eu tenho uma Ferrari, eu moro numa casa no condomínio fulano de tal. E daí? Eu fiquei com ele, o pastor olhou para mim. O pastor já sabia que eu ia dar uma resposta. Então o pastor fez assim. Aí eu me aproximei dele e disse, você tem carro, irmão Ló? Eu disse, não. Tem casa? Eu disse, tem. Eu moro num apartamento. É seu? Eu digo, eu moro no apartamento. Mas você comprou? Eu digo, não, eu pago aluguel. Ainda? Eu pago aluguel. Eu tenho uma casa, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Você não tem nada? Eu digo, não, nada não. Peraí. Você está perguntando se eu tenho um carro. Carro eu não tenho. No meu nome. Tem os carros dos irmãos que vão me buscar, vão me levar, então quando eu entro é meu. Não deixou dele. Glória a Jesus. E ele ofereceu o motorista. Não é mais nada mais nem nada menos que meu motorista. O carro é meu. Ele deixou eu lá, deixou. Agora o carro é dele. Deixou porque não fica. Porque eu não preciso. Não dá que Jesus me arrebata de madrugada. Por sério. Não vou precisar de carro. Não, alto lá. Nada não. Eu não tenho um carro.
eu não tenho a casa, eu não tenho essas coisas eu não tenho não. Porque eu não sei mentir como você. Você mente para o povo comprar seus livros, dizendo que seu livro liberta, e o único livro que liberta é a Bíblia. Você mente para vender seus CDs, e eu não sei mentir. Você mente para a igreja dizendo que o povo vai receber vitória quando o povo precisa levar varada para santificar-se, para ir morar no céu. Um povo andando em desobediência, mentindo também, enganando também, fofocaiando também. Eu vou dizer que Deus tem vitória para esse povo. Deus tem nível e prumo para a sua igreja. Deus tem santidade para você e para mim. Miserável eu não sou, eu sou bem sucedido. Tenho graça de Deus para entender a palavra, tenho graça de Deus para ministrar, e tenho algo que Deus me deu e não deu a muitos, porque Deus está em silêncio para muita gente na terra. Agora, privilégio de acordar ouvindo a voz de Deus é para bem pouco, dentre os escolhido que Deus escolheu. Eu sou um deles. E precisei dizer a ele: agora, meu querido, o que o Senhor disse, agora diz a ele que a vida dele está assim, assim, assim e assim. Aí eu despiz ele no meio dos pastores. Eu digo: e diz que é mentira do Espírito Santo, que eu ia uma palavra mais profunda ainda e te arrebentar. Na minha igreja tem umas irmãs que já disseram a mim: pastor, logo eu vou falar com o senhor, jejum um dia todinho para poder falar com o senhor. Mas por quê? Eu tenho medo. Eu digo: não diga besteira, que eu escuto a irmã direitinho. Agora falou besteira, aí a Bíblia entra em ação. Porque crente tem a obrigação de ler a Bíblia. Estude Bíblia, come a Bíblia, não tenha tempo, procure tempo. Porque vai chegar o dia que você vai precisar. Muitas vezes fica doente e não sabe como orar. Mas quando se estuda a Bíblia, chega a determinada situação que a gente diz: Deus, está escrito, e tu sabe que eu creio do poder desta palavra. E tu és poderoso para fazer isto. Eu vou morar no céu, irmão. Que o diabo queira ou não queira, eu vou morar com Jesus. Eu não venho para a igreja buscar bencinha. Eu não venho para a igreja para ser cheio, eu ando cheio. Eu não venho para a igreja para me alegrar, eu sou alegre. Eu não dirijo uma igreja, irmãos, com medo. Eu fui escolhido para dirigir uma igreja, e eu mando calar-se qualquer um. Quando eu faço uma reunião, mas lá não estou. Eu calo-se, irmão. A direção está na minha mão. Meu filho, cale-se, não você cair da nomeada aí. Cale-se, porque eu ainda nem comecei. Cale-se, eu estou dirigindo. Eu estou conduzindo. É assim, assim e assim. Esta é a direção de Deus. E o ministro só se apoia com essa confiança em que eu digo na Bíblia. Moisés nunca ouviu os seus que estavam em volta. Agora os seus ouviram Moisés, porque Deus não se dirigiu aos outros, se dirigiu a Moisés, nem ao substituto de Moisés. Me mostra na Bíblia Deus falando com Josué: Josué, tu vai ser o substituto de Moisés, vai lá dizer a Moisés como é que eu quero que faça. Ora, irmão, se eu estou aqui orando, falando com Deus, para que Deus mandar você lá do outro lado para vir trazer um recado, se eu já estou falando com ele aqui? Ele já pode falar logo tudo que ele quiser, sim ou não, irmão? Aí Deus fala aqui as coisas, e eu, é que Deus mandou não. Mandou não. Mas por que essa certeza, irmãos? Eu não tenho nada que me atrapalhe para falar com Jesus. Eu entro no altar, oro a hora que eu quiser, o tempo que eu quiser. Já queimei não sei quantas panelas de comida lá em casa, orando, falando com Deus, e o cheiro de queimado, e eu repreendendo a vizinhança, em nome de Jesus. Mulheres relaxadas que deixam a comida queimar, e eu repreendo você em nome de Jesus. Quando abri os olhos, estava fumaceira dentro de casa. Eu digo: não, Jesus, não é a mulher, não, é o meu feijão mesmo que queimou, porque
Eu estava na presença do Senhor. E de lá para cá, nunca mais. No dia que eu tiro para ficar com Deus, não cozinha nada, não tem nada, não tem cheiro de nada, não tem comida, tem Bíblia, porque eu vou lendo e vou cortando, e vou mastigando, e vou me alimentando, e vou me alimentando da palavra para ter o que dizer ao povo. A igreja que cresce, e ela não cresce só, irmãos, na graça, na fé e na esperança, não. A igreja cresce e começa a surgir problemas no meio do povo. E aí, quando Deus levanta companheiros e põe ao lado do pastor. O senhor tem, mesmo assim, tem. Meu povo é tão amoroso, tão carinhoso comigo, que eles mereciam o pastor Campasse. Que o pastor Campasse, esse homem esbanja amor. Eu não tenho inveja, mas tenho admiração. E eu digo, Jesus, eu não devia ser assim. Eu queria ser assim, mas tu me fez eu nascer em Pernambuco. É impossível, é impossível. Ele foi criado no meio de gente finesse. Meu pastor, a gente dizia, pastor, o quê? Assim. E pronto. Eu fui criado assim. E hoje, irmão, já nada me bate, nada me dói, nada me atinge. Porque crente tem gosto. Seja mais forte, pastor. Mais duro, porque com muito amor o pessoal fica todo mundo engano. Toma comprimido, irmão. Trabalhar aqui para fazer uma oração para dor de cabeça passar. Toma comprimido. Ele deixou por aqui. Ah, pastor, eu estou morrendo de tal doença. Porque eu sei muito ruim. Por isso eu estou morrendo aí. Porque não ocupou-se na obra do Senhor. Não, se Jesus me curar agora não tem mais tempo. Agora você vai para a glória. E o Senhor quer ir? Eu não. Quem vai é você, que já está mesmo para ir mesmo. Vá, senhora, eu vou depois. O Senhor vai quando? Daqui a 50 anos. Eu vou continuar falando essa verdade para o povo. É de geração a geração. Eu estou aqui. Aí o senhor vai morrer? Não, você vai, eu fico. Eu vou continuar. Tem muita gente precisando ouvir esta palavra. E eu não faço rodeio para dizer lá. Ou a igreja edifica-se na palavra, ou não tem outra saída. Convida crente para o estudo bíblico, conta-se a dedo. E ainda com a cara descarada, ainda diz a mim, eu amo a Jesus. Quem ama Jesus ama a sua palavra. Quem ama Jesus estuda a sua palavra. Quem tem prazer em Jesus medita nesta palavra dia e noite. É que eu digo a Jesus que eu amo Ele e não tenho prazer na sua palavra. Mas diz aqui, olha, quarta-feira tem um irmão que vai vir e disseram que esse irmão diz até quantos cabelos na cabeça você tem. A igreja que não cabe de gente faz aquela fila todo mundo. E sai pior do que chegou. Porque no lugar de vir adorar Jesus, vem adorar o homem. E homem é indigno de ser adorado. Adorado é Jesus de Nazaré. Porque o Senhor combate isso, porque um dia eu cheguei doente de casa. Da batalha, da luta de trabalho, dores, e eu vi que a cabeça vai explodir, vai dar aqui um AVC, sei lá o que, derrame, sei lá o que, Jesus. Vai dar, porque a cabeça, eu não podia nem deitar, nem levantar, e não aguentava. E entrei para o meu quarto cantando um hino, e a cabeça inchando, eu digo, vai explodir. E eu cantando, e a cabeça inchando, e quente, os olhos vermelhos, eu digo, vai explodir. Jesus, me ajude pelo menos para eu. Aí eu deitei até, eu estava de terno, da igreja, tirei o sapato, já botei logo a mão assim. Pelo menos deitar. Deixei a porta aberta, porque não vão me ver eu sair, aí eu vou empurrar a porta, tá louco, morreu. E já morreu prontinho, só vai pegar a cachorro. Quando eu fiquei ali, irmão, que eu fiz isso, Jesus me ajude pelo menos deitar. Irmão, quando eu fechei os olhos, que eu baixei a cabeça aqui, sentou-se na cabeceira da minha cama o moço resplandecente e pôs a mão na minha cabeça aqui, fez isso aqui, irmão,
e o dia amanheceu. Eu não ando conversando de história de carochinha, eu tenho comunhão com Deus. Pago o preço lendo a Bíblia e quer saber? E não vem essa, amanhã eu vou passar o dia todinho lendo a Bíblia. Não, vai trabalhar. Eu estou falando não é só de ler a Bíblia e passar o dia orando, não. Eu estou falando de coração puro e limpo. Não é coração cheio de maldade, odiando os outros. Não, Senhor, eu olho para os irmãos, eu amo é todo mundo. Você vê defeito? Eu não vejo defeito aqui em ninguém, eu só vejo Jesus, 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 Jesus. Aí quando eu olho, diga alguma coisa, socorra, gente. Aí eu olho para os irmãos, aí eu vejo Jesus. Vejo Jesus, diga amém. Amém. Não guarde maldade com seu ninguém. Pois eu não contribuo porque eu não tenho. Eu também não tenho não. Mas tem um missionário na África. E quando teve aquela doença, aquela praga chamada ebola, aí o irmão me ligou, pastor, ebola, que bola, irmão? Não, aí contou a história da enfermidade. E que assim o quê? Ajuda a gente para comprar aquelas roupas, disse, mais o que, tá bom. Fiz uma campanha, fiz um levantamento, 50 mil. Fiz a campanha, levantei o dinheiro, compramos. Agora para mandar um empresário foi, disse, pastor Ló, aí fui lá para a parte onde despacha as mercadorias. E quando eu cheguei lá, o rapaz disse, eu cheguei com os documentos, ele está pronto, os documentos, está tudo pronto. Ah, bom, eu só conheço Bíblia. Documento, eu tenho que dizer que está pronto. Está pronto, está tudo certo? Está tudo certo. Versículo bíblico eu sei, mas aqui eu não sei. Ele é advogado, mas está tudo certo, parágrafo, não sei, tá bom. Olha aqui, moço, os parágrafos está tudo certo. Quando eu entreguei, o rapaz disse, o senhor tem que pagar aqui 2.900. Eu não tinha nem 300 no bolso. Aí o irmão me deu um frio, gelou no corpo, porque o irmão tinha ido embora, empresário. Se ele tivesse, eu dizia, paga com o teu cartão, depois Jesus paga você. Porque a obra de Jesus não é minha. Mas ele não estava. Aí eu me senti tremendo, aí eu disse, eu falei alto, eu disse, eu não tenho. Aí ele disse, todos vocês dizem isso. Irmão, não tive nem força para chamar ele de filho de cão. Aí eu fui me tremendo, aí sentei numa caixa que tinha assim, porque ele disse assim, sai. Aí eu saí, sentei-me aqui, aí fui esfriando, fui gelando, de repente, chegou alguém perto de mim, e quando chegou disse assim, irmão, escute essa, disse a mim, eu recebi ordem para te socorrer. Aí eu disse, deve ser um vaso que eu fui pregar na igreja lá e tinha muitos irmãos vasos profetizando lá, descendo daqui. Aí eu disse, irmão, você é de que igreja? De olho fechado aqui, porque eu não aguentava a dor. Ele disse, eu recebi ordem para socorrer você. Aí o irmão pegou aqui na minha cabeça assim. E aquele frio esquentou, eu voltei ao normal. Quando eu levantei a cabeça, eu vi essa parte dele, e quando eu fui levantando para olhar para o rosto dele, ele foi subindo no raio de luz e se escondeu assim. Levantei-me, olhei, não vi mais ninguém. De repente ouvi um grito de um irmão que mora em Guarulhos e disse, nós estávamos em casa, ele e a esposa dele, toda desarmada, correndo. Ela estava até fazendo qualquer na cabeça aí, e disse, Deus mandou filha, nós estávamos em casa e mandou que viesse aqui para socorrer a você. Aí eu disse, é isso aqui, irmão. Aí entreguei a envelope para ele. Aí quando ele chegou lá, o rapaz olhou, o mesmo que mandou, sai, disse assim, mas é daquele, não, o rapaz que estava, aquele senhor que estava conversando com ele, já pagou. Eu estou servindo ao Deus que ainda opera milagre, e Ele vai fazer coisa grande aqui hoje.
Aí ele disse, não, porque não veio, eu estou aqui para lhe atender. Mas eu estava tão cheio de Deus, irmão, que eu cheguei a ter dó do rapaz. E fui embora para casa do irmão. Quando cheguei lá, à noite, após o culto, aí eu fui ver os documentos que tinha pago. Estava dentro da envelope. Eu perguntei ao irmão. Eu disse, deve ter sido o irmão. Quando eu mandei ele pagar, ele deve ter colocado. Tinha R$3.000 na envelope, com o documento. E o rapaz, eu perguntei ao irmão, não, é seu, irmão? Ele disse, não. Eu disse, estava dentro da envelope que eu entreguei para o irmão ir lá para pagar ao rapaz. Ele disse, irmão, me conte, quem foi a pessoa que estava conversando com o senhor? E o rapaz disse que tinha um senhor. Eu disse, não foi, irmão, o senhor. Foi um anjo de Deus. E eu contei toda a história. Irmão, não se adora anjo, mas Deus tem anjos que a minha Bíblia diz que dá ordem ao teu respeito. Se você vive por vista, eu vivo por fé. Se você lê e não crê, é problema teu. Eu leio, eu creio. O Deus da Bíblia não saiu de moda. Continua firme, fiel. A quem serve a Ele com alegria. Aleluia. Irmão, a peneira de Deus vai começar. E Deus vai escolher crente para fazer a sua obra. Eu estou dizendo crente. Há muita gente dentro da igreja, mas não crê em nada. Não crê nem que é salvo. Não sabe nem para onde está indo. Não conhece nem o Deus a quem ele serve. Eu vou morar no céu porque eu conheço a Jesus, meu Salvador. Eu sei que Ele faz, e eu estudo a Bíblia para quando eu chegar nos céus, eu já estou ambientado com, já estou conhecendo o ambiente. A minha Bíblia fala das ruas da cidade que eu vou morar. Como é que você vai morar numa cidade que você não sabe nem a rua principal? Aí vai ficar lá, ô Anja, onde é a rua principal? Se eu estiver perto de você, eu derrubo esse debate. Ele teve tempo para estudar o mapa do céu. Chega lá, Roberto. Gilberto, chega lá, eu vou te ver o Lourenço. Aí você vai dizer, que não, foi pastor. Não, pastor, não, passou aí, vai lá. Porque o irmão disse a mim, não, essas falsas irmãs, que é minha amiga. Ela não é falsa, mas não deixa de ser minha amiga. Aí disse assim, eu entrando no céu, ficando detrás da portinha do céu, já estou satisfeita. Eu passo esses anos todinho aqui na terra, sofrendo com crente ruim, pregando para crente ruim, e ficar detrás da porta do céu, e vai ficar a sua avó, porque eu vou andar no céu. Do céu. A Bíblia diz que lá ele foi preparar a morada. Tem mansão para ele morar lá. Meu irmão perguntou, e onde é a sua mansão? Eu digo assim, irmão, do lado do Rio Jordão. Sim, lá onde tem o trono que corre o rio, do outro lado assim. Bem assim, perto assim do trono. O trono aqui, já do trono aqui, outro aqui. Até esse lugar de Paulo. Depois se for dele, eu digo, não, irmão Paulo, o senhor já foi muito privilegiado, vai para aquela casa. Eu sou muito sofrido, eu fico nesta casa aqui para consolo da minha alma. Glória ao nome de Jesus. Se ele disser, mas no meu tempo foi duro, eu digo que você não viveu os meus tempos, Vilãozinho. Glória ao nome de Jesus. Para cada tempo uma luta, para cada luta uma vitória, para cada trabalho um galardão da mão de Jesus. A igreja que se prepara, a igreja que se adorna, a igreja que vai morar no céu. Aleluia! Você está pensando que eu não vou? Não vou.
Aí um disse para mim, se você for, eu pego pelo seu pé. Eu digo, não dá tempo, sabe? Não dá tempo, querido, não dá tempo você pegar na minha canela, não. Eu sei, nesse aqui nem dá tempo você pegar. Imagina quando a trombeta tocar. E a trombeta tocando, não olho nem se a minha igreja foi. Eu sou pastor, mas eu vou ficar, será que os irmãos foi? Eu ficar assim, será que os irmãos foi? Eu fico. Eu estou pregando para os crentes ensinando, se santifique, irmão. Se santifique, porque quando Jesus vier, eu subo e vocês ficam. Aí os irmãos, não, a gente vai. Eu digo, depende. Depende. Você não tem que os outros dizer que você vai, é você que tem que saber se vai. E eu sei que eu vou. Porque dentro do meu coração não tem raiz de amargura, não tem contenda, não tem mentira, não tem inveja, só tem amor. Diferente do pastor Campassi, mas tem amor. É porque o pastor Campassi esbanja amor. Eu não, eu diminuo. E pastor Campassi é pastor em Vilazinho. E eu sou pastor lá. E se a gente não tiver cuidado lá, se desvia todo mundo. Porque lá todo mundo só olha para o Planalto. Porque a solução e os problemas das pessoas parece que está no Planalto. Eu trago uma palavra de Deus para vocês. A solução dos seus problemas não está no Planalto. A nossa solução está nas mãos de Jesus. É dele que nós recebemos. É dele que nós recebemos. Irmãos, a época que Deus está mais abrindo porta de trabalho para os crentes lá na igreja é agora. Que as empresas estão mandando embora, os irmãos estão chegando. Pastor, eu quero agradecer a porta de emprego. Pastor, eu quero agradecer. Lembra daquela oração desde o ano passado? Lembro. Orando para Jesus para vender o meu apartamento? Sim. E não é apartamento, pastor Campassi, de 120 nem de 200, não. Apartamento de 1,5 milhão, de 2 milhões. Comprou, irmão? Vendeu? Mas pastor, eu disse para o comprador, o irmão é tão abestalhado, porque a oração vai envolvendo o irmão vai ficando demente, porque a oração quebra a gente, e a gente vai ficando amortecido, e daí a pouco começa a orar. Aí vai ficando assim, demente. Irmão, você está com algum problema na cabeça? Não. Aí essa luta que você está passando, Jesus não me dá vitória. Aí os que não oram dizem, é doido, é besta, é idiota. E ele disse para o rapaz que veio comprar, rapaz, com esse dinheiro você compra uns 3 apartamentos e compra lá mesmo. E em outro lugar melhor e ainda sobra dinheiro. O rapaz disse, não, mas eu quero é comprar esse. Porque eu gostei foi desse. Foi não, é porque quando a igreja ora, Deus se levanta do céu. Irmão, eu não vendo nada, vende sim. Deus sabe onde estão as pessoas que têm dinheiro. O país está quebrado, tá não, quebrado está o cão. Nosso país está nas mãos de Deus. Nosso país está nas mãos de Deus. Vai ter rumo, pastor Ló. Vai! E não vai por causa de mulher nem de homem. Vai por causa da oração da igreja. Você entendeu? Jesus? É por causa da oração da igreja. É Deus que está se levantando e vai colocar o Brasil no eixo. Porque não chegou a hora ainda da igreja subir. Agora, prepare-se, porque o Brasil entra no eixo. Haverá uma oportunidade, depois haverá uma crise, depois a trombeta toca, a igreja sobe e o mundo desaba. De uma vez por toda, mas a igreja vai subir para o céu. Eu vim esta noite como profeta de Deus na sua vida. Não estamos aqui passando tempo. Nós estamos aqui como soldado do exército de Deus. Ou se ora para ver Deus operar milagre, ou você não é de oração, coisa nenhuma, você gosta de fazer movimento. Nós estamos aqui para orar e ver Deus fazer. O Senhor é mais santo do que nenhum aqui. Agora Deus quer se utilizar de todos nós, porque Deus quer ver todos nós aqui orando. E os irmãos aí também. Não chega em casa, Jesus, que luta, estou passando. Me dá para o Senhor resolver aí esse meu problema. Meu problema está me matando, Jesus. Jesus, vem cá. O que é que você tem para apresentar a Jesus? O Senhor está se apoiando aqui na Bíblia. Quando a viúva disse, meu marido, Deus servo, servia ao Senhor.
Veio o creitor a levar meus 2 filhos para ser servo. Aí Eliseu olha para ela. Capaz de Eliseu não perguntou não, fugiu perguntar, né? Eu tenho alguma funerária, irmã? Para enterrar seu marido? Sou profeta, não sou dono de funerária. Mas ele não disse, ele foi bondoso. Ele parece com você. Aí ele disse assim, olhou para ela e disse: declara-me o que é que tu tens em casa. Vou responder agora para a igreja, interpretar. A Bíblia tem que ser falada e interpretada. Declara-me o que é que tens em casa. Sabe o que significa? Ele perguntou: quem é você na sua casa? Na igreja todo mundo é crente. Quem é você em casa? Deus não quer receber a sua adoração só aqui não. Deus quer saber quem você é na sua casa. Você é daquele que as panelas voam de um lado para o outro? É daquele que os vizinhos não suportam? Não, o vizinho é endemoniado, pois os meus vizinhos que são endemoniados ficam tudo liberto quando eu chego. Final do ano eu ganho presente, eu ganho perfume, eu ganho panetone, eu ganho chocolate, não como essas coisas, mas ganho. E vou ganhando e a mesa vai se enchendo, porque todos dizem amém, pastor. Esse prédio mudou quando o Senhor chegou. E mudou mesmo. Tinha uma casa que era uma prostituição, um apartamento. E quando eu vi a prostituição, eu digo: o quê? Eu morando aqui, eu vi desse barulho aí. Jesus, Senhor Jesus, aqui vai ser a glória. E a glória ultrapassa para o outro lado. Expulsa esses demoniados daí, no nome soberano de Jesus, porque eu quero dormir em paz. Eu nunca ouvi essa desgraça. O que eu vou ouvir? Vou dormir agora ouvindo essas desgraças aí. O dono foi e pediu o apartamento do inquilino. Aí veio um outro morar. Aí disse: graças a Deus que eu moro perto de um pastor. Eu digo: vai ter que ser crente. Ei, que é que eu estou morando perto do macumba, bom, 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 e eu não consigo. Entra em ação. Pastor, o missionário Joel Castro, fundador das Assembleias de Deus no Recife. Um dia um irmão da igreja foi na casa da esposa dele e disse para ela: eu quero falar com o missionário. Ela disse: ele está orando e não pode sair da sala de oração. O que é? Não, é que eu estou com uma doença, veio do médico, estou com uma doença incurável e eu vim pedir a ele oração. Ela disse assim: eu não posso perturbar ele, que ele está orando, mas ele está orando no quarto. Põe a mão aqui na parede do quarto e Jesus vai curar você. E curou porque a presença de Deus contagiou. Oh, irmão, chegou a hora para você tomar atitude e sair daqui esta noite cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Com ousadia, com autoridade, preparada para o encontro glorioso de Jesus. Os milagres na igreja apostólica, sabe por que acontecia? Porque eles tinham tudo em comum. Sabe o que é que está acontecendo hoje na igreja brasileira, irmão? Um festival de milagres, entre aspas, para exaltar o homem, para dizer que o homem é poderoso e que aquela igreja é poderosa. Milagre não é para isto. Milagre é para a glória daquele que está sentado no trono. E o maior milagre na nossa vida, irmão, é estarmos preparados para a hora do arrebatamento da igreja. Prepare-se, porque chegou a hora. Jesus está voltando. A Bíblia diz que tinha tudo em comum. As operações de maravilha era toda comum, era natural acontecer. Deus usava aquele, usava este, usava este, usava aquele, usava aquele, e quando se chegava na igreja apostólica, ninguém dizia: eu sou poderoso, eu sou a poderosa. Não, irmão. O poder é dele, o comando é dele, quem tem é ele. Não gosto do senhor, não gosto da senhora, e daí? E você vive aqui por alguém gostar de você, não gostar de Jesus. Essa sua palavra é muito dura. E é de Jesus. Dá uma olhadinha como foi que Jesus chegou no templo. Mas ele é manso, mas na hora de agir ele age. Paulo é manso, mas na hora de agir ele age. Pedro,
hora de agir, ele age. Moisés é ou não é chamado de homem manso na Bíblia? Sim ou não? Homem manso. Mas na hora que Coré levantou-se contra Moisés e juntou uma turma contra Moisés, Moisés disse: você quer saber o que é chamada e o que é escolha? Moisés disse assim: acenda o incensário, junta toda a turma aí, e amanhã nós saberemos quem é o santo que Deus escolheu. E o que aconteceu, pastor? Se você ler a Bíblia diz que eles foram sepultados vivos. A terra abriu e engoliu. Quando Deus escolhe, escolhe. Irmão, eu não tenho culpa porque Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus escolheu os pastores aqui? Fica lá no grupo. Deus escolheu vocês para trabalhar? Então não tenham medo. Não tenham medo. Exerça a escolha. Deus me escolheu. Agora, irmão, veja bem. Deus escolheu. É verdade ou não é? Está escrito ou não está? Não diz que foi a gente que escolheu. Deus. Não, foi Deus que nos escolheu. Eu não sei se a escolha foi boa, mas que Ele me escolheu, me escolheu. Ele me escolheu. E eu mandei Deus me escolher. Deus não poderia ter arrumado um irmão sofisticado lá pelo Rio Grande do Sul, olho azul, olho verde, cabelo grisalho. Mas escolheu eu, baixinho, pequeno, sem nada, Pernambuco, gamileira, 2 ruas assim, a minha casa era a última. Aí Deus aponta o dedo e diz: é ele. Esse aqui tem coragem de dizer umas verdades lá quando o Vilãozinho fizer 63. O olho azul não tem coragem não, mas o olho preto tem. E eu estava com as pernas finas, feridento, mago amarelo, pequeno, criança. E as irmãs diziam: se disser uma coisa com filho, se disser isso com o filho das irmãs, elas ficam possessas. Na minha não, quando olharam para mim, disseram assim: esse menino, com essas pernas finas, com essa cabeça e com esse olho fundo, vai morrer, esse cria não. Mamãe olhou e disse: é mesmo. Isso é a palavra de mãe. De olhar para o filho e dizer: é mesmo, ele vai morrer. Mas eu não morri. Meus irmãos, vejam que eu sou tão ruim que eu estou aqui. Não morri. Nem Jesus me escolheu ruim assim. Você veja que Ele não escolhe gente boa. Pastor, que passe, Jesus não escolhe gente boa não. Porque se Ele escolhesse gente boa, a gente não estávamos aqui. Nenhum de nós. Quer saber mais uma coisa? Deus não escolhe nenhum perfeito. Deus escolhe todos cheios de defeito. Porque eu tenho defeito, nós temos defeito. Somos cheios de coisinha. Mas antes, Deus diz: eu escolho, mas vai passar pela moeda. Como o Senhor sofreu, eu lhe conheci de sandália baiana por aqui. Não foi? Eu olhei e vi o Senhor magro, acabado. Os seus meninos sempre bonitinhos. Pareciam as espiguinhas de milho. Tão bonitinho assim. Continua bonito. Mas aqui pequenininho, dá vontade de apertar assim. E eu disse: Jesus, que homem amoroso e sofrido. E quando eu entrei um dia, que eu vi a calçada cheia de mato, tinha uma telha de brasilite e o carro do morador, que era meu amigo Valdir, que morava aqui. Aí eu disse: Valdir, que é isso? Ele disse: é minha garagem. Eu disse: está endemoniado você, seu carro e a garagem. Moço, o pastor botava você para correr daqui, fazer uma calçada bonita, ia quebrando isso aqui, e eu vou para onde? Eu digo: arruma um lugar. Mas eu ia expulsando você e mudando aqui a história. Conheci você através dele. Aí a gente fez uma aliança em Cristo. Aí eu fui conhecendo os irmãos, conhecendo os pastores. Aí gostei tanto daqui que eu não quero mais sair. Estou aqui, às vezes quando eu chego, se eu não tiver cuidado, eu estou na cadeira do presidente, pensando que é eu o presidente da igreja. Fiquei aqui. Sabe uma coisa, irmão, para encerrar? Jesus vai arrebatar a sua igreja. Eu vou subir com os irmãos. Eu espero que você vá. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu espero que você vá. Mas
eu encerrar, agora diga para ele para ele não se achar grande coisa. Depende de você. Para mim morar no céu depende de mim. Depende de mim. Depende de mim, irmãos. E como depende de mim, eu vou. Por quê? Porque de Jesus não depende, porque Ele já me salvou. Ele já sacrificou por mim. Agora depende de mim tomar atitude para servir a Ele com alegria, com gozo na alma. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. A minha morada é garantida. O senhor vai morrer logo? Não, morro não. Não, não vou morrer. Comigo não, eu não tenho ministério de morte, eu tenho ministério de vida. Eu vou morar nos céus. O filho do pastor falou sobre o pastor Paulo Leiva Macalão, falou dos pastores que passaram por aqui. Alguns pastores viram ele nascer e viram ele ir crescendo. E já foi embora e não viram ele aqui como pastor. Como os pastores iam ficar tão alegres. Como é o nome do pastor aquele que Jesus levou? Não é aquele pastor? Jesus levou ele, apresentou ele. Como ele ia ficar alegre vendo você hoje aqui. Fez o casamento. Quer dizer, ele ia ficar muito feliz. Mas está no céu. Mas está triste, pastor? Não, está seguro. Está debaixo de uma bem-aventurança. Bem-aventurados que desde já dormem no Senhor. Porque o mesmo Senhor eu encerro agora. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de Bíblia para eu amar, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, pastor João, pastor Paulo Leiva, o outro pastor que eu não sei, pastor Capaz está vivo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, palavra para todos nós vivos, santo, o linguarudo fica, os caluniadores fica, o mentiroso fica, mas os santos que estiverem vivos, aí a Bíblia diz assim: seremos transformados. Juntos, irmãos, escuta essa para te dar outra glória a Deus. A Bíblia não diz ir separado e dividido. Quero saber, falo com você não. Você é da Igreja Batista? Não, eu sou da Assembleia. Eu sou presbiteriano. Tem gente que fala presbiteriano, grande coisa. Eu sou aniversariano. Eu sou Deus de amor. Eu sou, vai ficar. Presbiteriano, vai ficar. É batista? Vai ficar. Assembleia? Vai ficar. Aniversariano? Vai ficar. Deus de amor? Vai ficar. E quem é que vai? Os santos. Como é que o senhor se apoia disso? Eu me apoio na Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? E naquele dia será chamado Assembleia dos Santos. O que é Assembleia? Uma reunião de homens e de mulheres. Vai estar os crentes todos reunidos lá no céu. Crentes que aceitaram Jesus na Igreja Batista Presbiteriana. Cristo vive em Cristo. Cristo passou e eles ficaram. Pentecostal, vai chibata do povo lá, bota o povo sentar, pastor Ian, chicote do povo, bate a vara no povo, o povo andar em santidade, e o povo fica tudo santo. Aí quando a gente chegar lá, duvido, leva a placa da tua igreja, no arrebatamento da igreja, leva na tua testa. Então você já ora, pense você que Deus vai perder o tempo dele e está chamando de igreja. Imagina que Deus se passa para isso. Deus diz hoje assim, anjo, e tem um anjo assim, olhando para Jeová. O Jeová disser. Aí ele, mas por que vai ser o toque da trombeta? Sabe por quê, irmão? Porque só os santos vão ouvir a trombeta. Porque quem está fofocaiando não pode ouvir o toque da trombeta. Como? Ih, você viu? Ele não sabe de nada, nem que conta. Depois do culto eu fico, graças a Deus, aleluia. Disseram a mim, não sei se é verdade, mas eu vou te contar depois de se eu não soube quem pecou, depois de conta. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vai não, meu filho, vai não. Quem vai para o céu é o que entra aqui, ô glória.
glória, oh glória, oh glória, oh glória. Sabe quem pecou? Aí você diz, não, eu só estou sabendo quem se santificou. Jesus está voltando a sua igreja em glória. Oh, Jesus, estou com vontade, mas vou. Mas eu vou perder meu ônibus, vá bem. Não vem mal, pastor, não. Vai convidar que ele é meu irmão, ele veio para o céu, ele veio para o céu, como é que ele pode deixar de me convidar? Se o pastor, e se o pastor não pode deixar de me convidar, ele não vai para o céu? Não pode, não, ele vai, mas está uma complicada. Então é melhor ficar me convidando para a gente que a gente vai junto. Já pensou se fosse agora? Eu ia. Para Israel fomos juntos, para Israel estivemos juntos. E como é que não vamos para Jerusalém Celeste? E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É por isso que eu gosto de estudar a Bíblia. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Por que o Senhor faz isso? Porque vai que ele toca agora, eu já estou me balançando. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Alarido é a trombeta de Deus com a glória que se dirige à sepultura. Com voz de arcanjo, porque quando ele nasceu, está escrito, ouviu-se um cântico de um coral de anjos nas planícies da Judéia. Anjinho. Não é anjinho pequeno, não. Anjo de classe rasa. Tocando, louvando a Deus nas planícies, porque Jesus nasceu. Mas quando ele vinha arrebatar a igreja, a glória é maior. Ele vem rodeado de arcanjos. Sabe o que significa arcanjo? Generais. Ele desce rodeado de generais para arrebatar a igreja. Aleluia! Deixa eu terminar. Já. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Não parece que eu estou vendo. Eu chego aqui com vontade de fazer assim, não voltar mais. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Pastor Paulo Leiva Macalão, Cícero Canudo de Lima, pastor Juviniano Togo, pastor João, pastor Filadélfio, e eu estou vivo, e todos nós aqui vivos. Aí a gente, e nós, disse Paulo, os vivos, nós os vivos, seremos transformados. Transformados. Por que transformado, pastor Ló? Porque este corpo não entra no céu. Esse corpo tem desejo de carne. Não, eu sou santo, mas tem desejo de carne. Tem desejo de carne que só fica orando, Jesus, minha carne. Jesus, essa carne é maligna. Você não diz, mas é para dizer porque ela é. Ela é tão maligna que não se converte. Mostra um versículo bíblico a sua carne sendo santinha. Você tem que estar vigiando todo dia que a carne não é santinha coisa nenhuma. Ela é mundaninha. Santa não. Seremos transformados. Agora vê o último ponto que a Bíblia diz. Aí a Bíblia em Atos dos Apóstolos diz, e todos tinham em comum, e viviam juntos, e juntos, é verdade ou não é? E juntos, partiam o pão juntos, sim ou não? Ajudavam os santos juntos, sim ou não? Estavam juntos no pátio de Salomão, sim ou não? Sempre junto. Aí Paulo diz assim, e nós os vivos seremos transformados. Por que transformado? Porque os mortos em Cristo recebem corpo glorioso, e nós seremos transformados. E juntos, olha a Bíblia como ela é perfeita. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos céus. Oh, irmãos, quando a trombeta tocar e eu for transformado, você vai ver alguém dando mãos assim com você. Pode saber que é eu que estou passando assim pela frente. Que agonia é essa? O Deus de Jesus. Encerro dizendo, ninguém viu a Jesus.
e nem vai ver primeiro do que eu. Não, você pode morrer primeiro do que eu. E eu vou com muito prazer no seu sepultamento, canto, lindo, lógico, está o plano de Deus preparado, alugar, questão para ti. O senhor quer ir? Não, vai, irmã, que já foi, já vai para fora. O irmão também daqui a pouco vai também. E eu disse para o irmão, a esposa foi, eu digo, irmão, se prepara, que daqui a pouco Jesus também vai para o irmão, que é caminho, não é, dos santos. E 89 anos não quer ir para o céu, e quer ir para onde? Não é crente? Não olhe para Jesus curar o bico de papagaio, você vai com o bico de papagaio e tudo, mas vai. Glória ao nome de Jesus, o que tinha que fazer já fez, não tem mais nada para fazer. Se você apoia em quem? Na Bíblia, a Bíblia diz assim, jovem, prepare-se para ser pastor jovem. Mas é um jovem, não tem experiência, vai ter experiência quando? Quando é que vai consagrar um jovem para a obra do Senhor? Ó, já estão consagrando os meninos. E vai consagrar quando? Quando ele tiver com 60, 69, que não vai ter nem condições de subir mais esse Aí a Bíblia diz assim, lembra-te, eu gosto da Bíblia, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, em que diga nele não tenho contentamento. Você está pensando que é brincadeira a gente andar assim? Graças a Deus você não vai me ver assim, em nome de Jesus. Você não vai ver. Você vai me ver assim, porque a idade vai chegar e eu não fico assim, porque o professor disse que era só eu ir para a academia, que eu fizesse assim, que eu só estou assim. Mas eu não vou ficar assim em nome de Jesus. Eu tenho que ter. Eu lembrei de Jesus na minha mocidade. Eu gastei a minha mocidade na obra do Senhor. E eu estou me gastando. Mas socorra, gente, os velhinhos, pastor, estão aqui. Tem uma palavra de Deus para você também. Tem cristão não, Jesus gosta dos velhinhos também. Jesus gosta de todo mundo. Gosta ou não gosta, não? Eu nunca vi Jesus como o nosso. Eu nunca vi Jesus como o nosso. Gosta de todo mundo. A gente olha para Jesus, Jesus, como é que tu... Eu disse lá na igreja, Jesus, como é que tu ama um troço desse? Eu sei que eu não sou grande coisa, mas eu olhando, eu sou meio assim. E o teu grande avô, você já tinha matado esse troço. Socorra a gente, os velhinhos, para encerrar. Os irmãos estão cansados? Não. A gente vai fazer uma vigília hoje aqui. E aos velhos o Senhor tem uma palavra. E na velhice, eu não faço nada para Jesus porque eu estou velho. Segundo a Bíblia, está velho? Está velho, porque a Bíblia está. Porque a Bíblia diz assim, na velhice darão frutos. Você ainda pode dar fruto. Dê fruto na obra do Senhor e trabalhe para Deus. Ajuda este homem que está na frente da obra. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus abençoe. Hoje eu só... Pode aplaudir para Jesus. Irmãos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora veja se eu estou mentindo. Não parece uma espiga de milho? Agora é grande, né?